vem com o pão. Voltamos, irmãos, aqui para o nosso segundo bloco, hoje aqui conversando com a irmã Márcia e o irmão Marlon, de Caxias do Sul. Estamos aqui hoje conversando e começamos no primeiro bloco conversando um pouquinho sobre educação de filhos, né? E nós temos aqui ainda, a Márcia estava relembrando de alguns fatos que é importante nós trazer, né, Márcia? Amém, sim. Houve um fato, né, há algum tempo atrás, que eu fui na escola, fui buscar o Samuel um pouquinho mais cedo, e nisso a professora, eu pedi para chamarem ele, aí a professora me chamou e ela disse que queria me conhecer, queria saber quem era a mãe de Samuel. Aí, né, aí eu botei a mão na cabeça, eu disse, Senhor, que bomba, professora de português quer falar comigo, eu disse, Senhor, o que está acontecendo, né? Mas, para minha surpresa, né, ela queria me conhecer porque queria elogiar, né, naturalmente, no caso, eu dou glórias e honras ao Senhor, né, mas ela queria elogiar pela educação do Samuel, né, pelo comportamento. Claro que ele é uma criança normal, né, mas o comportamento, as atitudes dele em sala de aula, né. Então, a gente vê assim, irmãos, que toda a honra e toda a glória é do Senhor, porque o Senhor ele nos chamou para essa obra, para essa caminhada, né? E muitas vezes a gente até acha penoso, né? A gente acha cansativo, mas o maior beneficiário em tudo somos nós mesmos, porque é uma glória a gente saber que o Senhor ele cuida, ele prepara todas as coisas na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos, né? Então assim, porque a gente acompanha os testemunhos de pessoas que não conhecem o Senhor, que muitas vezes não querem o Senhor, que não sabem o que vão fazer com filhos em droga, envolvidos com o mundo e tudo, né? E a gente vê assim que o Senhor ele permite a gente pegar essas fagulhas, ver essas atitudes de pessoas ímpias, né? Reconhecendo assim o trabalho que o Senhor está fazendo. Ela queria expressar aquilo que ela estava vendo naturalmente, né? Mas nós sabemos que só o Senhor faz isso, porque eu como mãe eu sei o quanto eu sou falha, né? Eu sei o quanto eu tenho falhas, mas eu vejo assim, que a misericórdia e o amor do Senhor por nós, né? E essa é a nossa maior recompensa, né? A gente saber que onde quer que os nossos filhos estão, eles estão expressando aquilo que eles estão comendo, né? E eles estão glorificando o Senhor com as suas atitudes, né? E que nós venhamos assim, eu digo para todos que nós venhamos perseverar, né, nessa caminhada, porque muitas vezes a gente, como eu disse, é enfadonho, é cansativo, tu te indispor com o filho, porque, mãe, mas por que? Eu já li a palavra, eu já fui no culto. Não, eles têm que saber que eles precisam sempre, constantemente, estar renovando a mente, né? Constantemente eles precisam estar se alimentando do Senhor, porque isso é para a vida deles, não é só para o momento, né? E isso é o melhor que o Senhor deixou para nós nessa terra, né? É a gente ter harmonia dentro do lar, ter paz dentro do lar, ter segurança no ir e vir, porque hoje em dia, né? Eu compartilho assim com os irmãos que cada vez que eu deixo o Samuel no portão da escola, irmãos, eu oro muito. Por quê? Porque o Senhor ele diz que nós temos que estar nos purificando, né? Porque ali eu estou largando ele na escola, ele está entrando em contato com o mundo, né? Ele está recebendo muitas coisas do mundo. Então eu, na condição de mãe dele, de autoridade, ali eu já estou orando para que ele não venha se contaminar com essas coisas malignas, mundanas que o mundo oferece, né? Então eu já vou orando, pedindo que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor não permita, que o Senhor coloque filtros nos olhos, nos ouvidos, no coração dele, para que ele não venha receber a maldade que o inimigo tem implantado, né? Porque Satanás ele é muito sagaz, ele é muito astuto, são coisas muito simples, são coisas muito sutis. Né? Então, que a gente como mãe, como pais, né, a gente tem que estar orando e clamando ao Senhor, que o Senhor coloque anjos junto deles, né, guardando, para que eles não venham receber não venham receber essa maldade, né, mas que eles venham ser preservados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, né, para que eles possam seguir firmes, né, porque, na verdade, assim, a gente pensa,
uma coisinha ou outra, isso não vai fazer mal, não. Isso vai fazer mal, porque uma coisa que o Senhor sempre ministra assim no meu coração, uma picada de serpente. É uma coisa muito sutil, né? É uma gotinha de veneno ali, de nada. Mas aquela gotinha, se tu não estiver te limpando, te purificando no Senhor, isso pode te levar à morte, né? Ah, mas é um joguinho, é uma revista, é um filme. Tu tem que estar sempre vigiando, tu tem que estar sempre policiando aquilo que eles estão recebendo como alimento, né? Então, assim, uma coisa que o Senhor me mostrou há um tempo atrás, né, que o Samuel ele jogava videogame, né? E se tu fosse olhar aquele joguinho ali, não tinha nada demais. Mas cada vez que ele jogava aquele joguinho, quando era só uma musiquinha, era um joguinho de montar, né? E quando eu ouvia aquela música, eu sentia no meu interior algo que me incomodava, porque um tempo atrás, eu tive síndrome do pânico, né? E quando eu ouvia aquela música daquele jogo, eu sentia aquelas sensações dentro de mim. Algo mostrava que o Senhor me mostrava que algo estava errado naquele jogo. E eu fui para a internet, fui pesquisar a respeito daquele jogo. Nossa, irmãos, assim, misericórdia, sabe? Então, a gente vê assim, que Satanás, ele se infiltra num joguinho, num desenhozinho de gibi, de uma coisa, algo muito inocente que tu pensa que não vai fazer mal nenhum. Mas aquilo ali é veneno que aos pouquinhos está sendo lançado na mente, no coração deles. Então, assim, aquela musiquinha daquele joguinho inocente de montar pecinha, aquilo ali vai trabalhando na mente, vai sendo liberado espíritos de pânico, de depressão, de medo, né? E se tu deixa aquilo ali no decorrer, daqui a pouco estoura. Né? Então, assim, o que é melhor a gente fazer? A gente vigiar, a gente orar, né? A gente está ministrando para eles, né? Que isso não vem do Senhor, que isso pode levar à morte, que foi o que eu fiz. Tanto que o Samuel, ele por si próprio, ele nunca mais jogou aquele jogo, porque eu vejo assim, que se Deus está te mostrando, Deus vai te dar sabedoria para chegar e colocar para o teu filho, e ele vai aceitar. Porque, claro que tu não vai fazer aquilo com ira, né? Mas tu vai levar no Senhor com amor. E o Senhor vai se encarregar e vai fazer o resto, vai mostrar para eles, né? Que aquilo ali não vai trazer edificação, não vai ser bênção para ele, né? Amém. E nós temos aqui, pelo que a irmã comentou, de orar pelos filhos. Nós vamos dar uma dica para você, que é do site pãodejudá.com.br. Você tem lá um menu. Naquele menu superior, você tem lá o menu orações. Essas orações têm vários modelos e dicas de orações para você orar por determinado tema. Daqui a pouco você pensa assim, eu queria orar por determinada coisa e não sei muito bem como falar, o que dizer. Como trouxe aqui a irmã Márcia, orar pelos filhos, né? E agora, como é que eu faço? Bom, lá tem uma dica, oração intercessória pelos filhos. Uma oração maravilhosa que você vai lá buscar dentro do site Pão de Judá, que é um auxílio, uma ajuda para você começar a orar por aquele tema, orar pelos filhos, ok? E como tem várias outras orações lá que você pode também estar buscando. Casamento, cura divina, para buscar alguma cura de alguma doença, alguma ajuda que você tem, cura de memórias, traumas de infância que você tem lá várias outras orações. E a irmã também falou sobre esta questão de como essa nossa convivência com o mundo e com as coisas do mundo vai trabalhando na nossa mente. Bom, então aí nós temos uma coisa que é muito interessante a gente buscar estudar, que é um CD que nós temos em MP3 maravilhoso, com ministrações, louvores e orações, que é o Batalha Espiritual. Ali você vai entender como cada situação dessa vai trabalhando na mente das crianças e na nossa mente, também como adultos, e como isso vai nos trazendo perturbações para nos distanciar da verdade divina. E aí a gente tem os materiais que se contrapõem a isso, que vem nos fundamentar em Cristo Jesus e nas verdades divinas sobre as nossas vidas. Irmão Marlon, a irmã Márcia compartilhou no primeiro bloco aqui com respeito à nossa alimentação, né? E como um irmão veio compartilhar com ela, dizendo que a gente cuida dos nossos filhos e também das nossas vidas, do nosso vestir, do nosso comer,
do nosso lidar, mas muitas vezes a gente não abre os olhos com relação à alimentação espiritual que nós temos, né? O que o irmão compartilha com a gente sobre esta alimentação espiritual, tanto para nós como para nossos filhos também, né? Irmão, assim, ó, a gente vendo aí tudo que a Márcia estava partilhando, a gente vê com a necessidade da alimentação espiritual, né? Então, é como foi falado, a gente muitas vezes se preocupa, tem que a fruta, a salada, né, para os nossos filhos, né? E a gente vê assim que o espiritual não difere, né? Porque a gente tem que estar alimentado também, tem que estar suprido, né? Para que a gente possa entender o plano de Deus, né? E ao mesmo tempo entender como o inimigo, ele é astuto e sagaz, como foi falado aqui já, ele age, né? Como ele tenta persuadir a palavra, ele tenta... Porque, na verdade, o nosso inimigo, Satanás, ele sempre usa de uma estratégia de fazer com que nós não venhamos acreditar que ele é real, né? Que ele age na nossa mente, que ele tem... domínio muitas vezes de situações, né? Ele faz com que a gente venha não acreditar que ele é um ser que ele veio para fazer tudo aquilo que está escrito na palavra, roubar, matar e destruir. Mas quando tu te alimenta espiritualmente, como a própria palavra diz, né, que nós devemos conhecer essa verdade, e essa verdade nos liberta, né, a gente começa a ter uma intimidade com Deus e tu começa a discernir, né, aquilo, o plano e o propósito de Deus, e como o inimigo ele traça as estratégias dele, né, para fazer com que a gente venha arrefecer muitas vezes na fé, na caminhada, muitas vezes a gente venha se opor àquilo que o ministério da palavra está nos ensinando, né? Por quê? Porque é uma forma que ele tem de nos tirar da visão e do foco de Deus, né? Então ele age. Então a nossa base, assim, o que nos dá o alicerce é a nossa alimentação espiritual. Né? Então a gente tem que estar em comunhão com a palavra, com os materiais, né? Ouvindo o ministério da palavra. Eu tenho observado muito isso, que a nossa mesa, graças a Deus, assim, que o Senhor deixou uma mesa farta. Né? Nós não vamos ter, assim, como a gente vê o ministro, né, o próprio irmão falando, nós não vamos ter como dizer para o Senhor que nós não tivemos alimentação sólida. É um engano, né? Porque essa alimentação nos é posta todos os dias, diariamente. Nós temos uma gama de materiais, de livros, de CD, né? Temos toda uma estrutura para nós fluirmos o Cristo. Né? Então, a perseverança e a nossa alimentação é o que nos fundamenta, né, perante o Senhor. Porque, como sempre digo, né, uma pessoa mal alimentada, sem nutrição, ela não consegue se manter em pé por muito tempo. Né? E no lado espiritual também. Né? No momento em que a gente dá uma arrefecida, a gente começa a recalcitar, a gente começa a olhar com olhos naturais, né? A gente começa a entrar numa apostasia. Né? As teias da apostasia a gente já conhece, sabe que elas vêm, né? E elas tentam nos atacar de uma forma. Então nós temos que estar, como a própria palavra diz, está tudo pronto, né? Sede sóbrios e vigilantes. Né? Então a alimentação espiritual é a base do cristão, né? Nesse sentido assim, de estar vigilante em todos os momentos. Claro que a gente sabe que a oração, né? Que é né? Que é o que faz ali com que se rompa no mundo espiritual. Mas a nossa perseverança, a nossa vigilância de saber aonde o inimigo está tentando nos atacar, né? Aonde, como ele está... Porque é como foi falado aqui, às vezes a Márcia falou aqui, é uma estratégiazinha assim que tu acha que aquilo, né, não vai ter problema para ti. Né? Eu muitas vezes, eu digo, né, para os irmãos assim, às vezes eu estou em casa, né, lá, e aí daqui a pouco me dá um estalo na mente assim, mas não sei o quê, né, entra a razão, né, e aí eu digo para a Márcia, vou caminhar. Boto o meu calção, um tênisinho, saio pela cidade, digo, Satanás, né? Então eu tenho umas coisas assim, aos olhos assim, parece meio, né? Mas a gente vive em guerra, né? A gente está como eu digo, num campo minado, como tem um louvor que diz, né? Então a gente tem que estar discernindo, né? Então muitas vezes eu estou dentro de casa assim, ouço aquelas vozinhas assim, e eu digo para a Márcia assim, estou saindo. Eu boto um gorrinho, já saio batalhando pela fé, orando, né? Clamando e reivindicando o sangue de Cristo, porque a gente vive em luta e a gente já conhece essa palavra. A gente já sabe como
agir, né? Mas é como foi falado, o inimigo ele vai estar sempre achando uma forma, né, de fazer com que a gente venha a ver, mas isso não é bem assim, não é bem assado, né? Então a gente tem que estar alimentado, suprido espiritualmente, para que a gente possa discernir as astutas ciladas do inimigo. E como tem isso? Olha, tá aqui o irmão Marlon falando, realmente falamos já do Batalha Espiritual, nós temos outro também, né? Também um MP3 maravilhoso, que é o Guerra Espiritual, que também tem o livro Guerra Espiritual, que a gente pode estar aí pesquisando mais sobre essa dica aí que o irmão Marlon está trazendo para a gente. Nós vamos fazer um breve intervalinho aqui e voltamos para o nosso último bloco. Valeu? Até daqui um pouco. De bem com o pão.